outras guerras, assim como em situações de desastres socioambientais, as pessoas mais vulneráveis são as mais atingidas. Então, num deslocamento forçado, mulheres, crianças e idosos, eles vão ser mais sujeitos tanto à violência física, a sexual. Então a violência sexual vai ocorrer contra essas pessoas, as dificuldades de acesso à saúde. Então, em outros momentos também, a gente fala de pessoas mais vulneráveis, tanto é que quando a gente monta projetos de saúde mental, a gente chega num determinado local e vai montar um projeto, a primeira coisa a gente capacita as equipes locais de promotores de saúde para localizar os mais vulneráveis. Então, por exemplo, agora, recentemente, eu participei de uma atuação num terremoto, em que a gente dizia para as pessoas que estavam distribuindo água e alimentos, ou a gente chama de NFI, que é itens que não são comida, desculpa, né? Então, seria coberta, tudo aquilo que as pessoas, barracas, o que elas precisam depois de um terremoto. E aí a gente falava assim, fica de olho se tem alguma criança na fila sozinho. Fica de olho se você vê algum idoso que não está saindo de dentro da barraca. E era incrível, eles começam a localizar rapidamente. Então, idosos que morreram, a família, ou ele não localizou e está sozinho, ele não vai tomar um remédio, ele pode não tomar um remédio da pressão e ter uma parada cardíaca. Então, as vulnerabilidades, elas vão escalonando também. Então, a primeira coisa nossa é procurar pelos mais vulneráveis, que a gente já sabe que eles serão os mais afetados, e a saúde mental também vai ser mais afetada, a saúde física e mental. E você também citou outra coisa importante, né, que é o direito básico das pessoas que são atingidas por desastres ou pela guerra, por conflitos, de maneira geral, é o de ajuda humanitária, né? Imediatamente, quando a gente fala de ajuda humanitária, a gente pensa no básico, na eletricidade, na fome, na sede, enfim, são componentes, vamos dizer assim, que são o essencial para essa pessoa poder sobreviver. E tudo isso está muito ligado à saúde mental, né? Porque a gente vê, por exemplo, os hospitais estão extremamente lotados e os médicos, toda a equipe de emergência não está dando nem conta de atender todas essas pessoas que precisam desse atendimento imediato. E aí a gente tende a associar isso a uma questão física que, claro, é importante, porque, enfim, essas pessoas estão morrendo, né? Mas também, eu vi, por exemplo, o vídeo de uma criança. Eu me lembrei aqui que estava em estado completo de choque, né? Um desses vídeos que a gente tem tido acesso pelas redes sociais, uma criança palestina, que o médico começa a conversar com ela e aí ele dá um abraço nela e aí ela sai do estado de choque, começa a chorar e, enfim, se sente ali acolhida naquele momento, né? Então, o quanto isso tem que estar extremamente atrelado à saúde mental também, não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Isso, a primeira coisa é que quando a gente trabalha em vários locais, principalmente a gente tem hospitais, a gente tem um treinamento para as equipes de Médicos Sem Fronteiras que se chama de PCP, Primeiros Cuidados Psicológicos, que é assim, como é que eu ensino o motorista da ambulância, a técnica de enfermagem, o guarda que fica na frente do portão do hospital, quando chegarem muitas famílias carregando muitos feridos, né, como é que ele acolhe, começa a acalmar as pessoas e como é que a gente dá um cuidado prático não invasivo. Então, se a gente for falar de cuidado de saúde mental, o primeiro cuidado seria a segurança de ter comida, de dormir, poder beber água, poder tomar banho, poder ir à escola, isso tudo já seria estabilizador para crianças. Qualquer rotina que seja uma rotina calma e tranquila, estabiliza mesmo depois de estresse agudo. Depois disso, se ela precisa de um atendimento, a equipe que seja acolhedora é importante. Então, as equipes precisam ser treinadas para esses eventos de massa. E a gente não está vendo isso acontecer, a gente tem equipes sobrecarregadas que não conseguem mais ajudar, a gente não tem mais os insumos que seriam necessários. Então, um corredor humanitário é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento, e um cessar-fogo, para a gente salvar vidas. E deixando claro que Médicos Sem Fronteiras é uma organização que oferece apoio para os dois lados do conflito. Em qualquer conflito em que a gente esteja, a gente vai para salvar vidas, não importa quais. E nesse momento a gente está ofertando para os dois lados do conflito, assim em outros países em que a gente atua. Então é importante ressaltar que um corredor humanitário é um mínimo. Então, se a gente pensar que nesse momento a gente tem, segundo
um relatório da OCHA, mais de 130 bebês que estão dentro dessas incubadoras. Para a incubadora funcionar, esses bebês respirarem, a gente precisa de eletricidade. E como a eletricidade está sendo cortada, muita da eletricidade é gerada por geradores que precisam de combustível. Então, nesse momento, quando a gente fala de combustível, muitas pessoas pensam, para as pessoas pegarem um carro e sair andando. Não, o combustível vai salvar vidas nesse momento, assim como o oxigênio salvou vidas de várias pessoas quando a gente teve a crise da Covid. Então, nesse momento, os nossos hospitais precisam de insumos, de água, de combustível, de alimento e precisam de profissionais entrar em segurança. Os nossos hospitais não podem ser bombardeados e, nesse momento, mais de 72 instalações médicas foram bombardeadas. Então, para a gente voltar a funcionar de forma plena em várias instituições, a gente tem que ter a garantia de que a gente vai ter os insumos e, nesse momento, a gente tem mais de 26 toneladas de insumos médicos do lado do Egito, aguardando para entrar em Gaza.